Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando continuidade à nossa matéria de História da Igreja, nos nossos estudos de Teologia. Aqui é o professor José Edmilson Júnior, do canal Teológico. Estamos seguindo aí com o tema da Reforma. Já demos início falando acerca do período que conduziu até a Reforma, né, com a situação histórica do momento. Lutero, então trouxemos aí algumas informações importantes acerca de Martinho Lutero. Os pré-reformadores que contribuíram, cada um a seu modo, também manifestando o interesse em que houvesse uma importante reforma na igreja. Como a Igreja Católica conseguiu lutar contra esses reformadores que já estavam implementando esse grande projeto. E, enfim, a concatenação de eventos que conduziu a bom termo a reforma que foi iniciada por Martinho Lutero, né, com o apoio de muitas lideranças a esse movimento reformista, com certeza bastante resistência por parte da igreja, por parte do imperador do Sacro Império Romano Germânico, mas com o apoio que foi prestado por muitos príncipes da Alemanha, Lutero foi então subsidiado, né, por estes, e a reforma pôde seguir, inclusive com outras contribuições, como a invenção da imprensa, né, que multiplicou os textos deste reformador, que puderam se espalhar pela Europa, chegando então a incendiar também a reforma em outros lugares, onde muitos também já estavam buscando ocasião para implementar este movimento, né? Já não tinham mais, não toleravam mais a situação que estavam vivenciando, submetidos aí à Igreja Católica e às situações as situações de corrupção, né, que encontravam aí dentro do clero, dentro dessa administração. Então, diversos motivos, mas convergiam para uma mesma situação que foi vista em diversos territórios. É isso que nós vamos ver nesta parte, né? Vimos aí o início na Alemanha, mas agora vamos ver que esse movimento de reforma se alastra pelo território europeu, tendo importantes reformas como a que aconteceu na Suíça. Vamos começar analisando sobre Ulrico Zwingli, depois os continuadores da reforma na Suíça. Na Inglaterra, uma outra característica de reforma, mas que também foi importante, também contribuiu para que esse movimento pudesse se espalhar, inclusive integrantes que vão surgir dentro desse movimento na Inglaterra vão ser importantes atuantes na reforma que será levada para o território americano, para os Estados Unidos, tá ok? Então vamos ver na Suíça, na Inglaterra, na França, a situação de resistência que houve em relação aos movimentos reformistas na França, a situação política da França nesse contexto, e também em outros territórios que serão demonstrados aí, como na Escócia, como a reforma foi muito bem sucedida na Escócia, a figura de Kinnock, que trabalhou intensamente para que isso acontecesse, e em outros países que também estarão sendo apresentados aí, como Holanda, Irlanda, Hungria, tá ok? Então vamos dar uma passeada aí nesse contexto europeu, importantes materiais que eu reuni para que nós possamos ter uma noção de todo esse desenvolvimento histórico da reforma, ok? Então as pesquisas que eu fiz aí, vou estar colocando, indicando o autor, né, desse material excelente, que estaremos fazendo uso aí até o final dessa nossa abordagem de história do cristianismo, tá ok? Quando estamos abordando aí século XV, XVI em diante, né, com as reformas, aos movimentos missionários que daí virão e o contexto da igreja em território nacional, tá ok? Então temos bastante material para falarmos acerca de todo esse desenvolvimento histórico. Eu quero trazer uma leitura, num primeiro momento, para nós nos contextualizarmos aqui com esses eventos. Este mapa, tá certo? No qual nós podemos ver o encadeamento de algum desses importantes eventos acontecidos durante esta época, então os mais importantes, e a gente vai ver pormenorizadamente a reforma atingindo cada um desses territórios e como se deram o desenvolvimento histórico em relação a essas reformas que foram acontecendo dentro desses países. Então esses aqui são os eventos gerais e a gente vai ver pormenorizadamente através do material que nós encontramos, aí tivemos acesso por meio dessa pesquisa, tá ok? Então primeiramente a leitura que eu quero fazer aqui para poder contextualizar vocês
dentro de todo este movimento importante da reforma alcançando esses países, eu quero trazer aqui Justo Gonzalez, que é um material bastante utilizado, inclusive pelo professor que produziu o material que eu estou utilizando, um material de pesquisa muito bom, excelente, e uma das obras de referência que ele utiliza para fazer a pesquisa dele é Justo Gonzalez. Então eu quero ir direto à fonte e compartilhar com vocês aqui alguns textos de Justo Gonzalez, História Ilustrada do Cristianismo, a Era dos Reformadores até a Era Inconclusa. Então estamos no segundo volume da obra de Justo Gonzalez agora, tá? Utilizei bastante o primeiro volume para falar acerca do contexto dos primeiros desenvolvimentos da história do cristianismo, da ascensão do papado latino, tá certo? O seu período de pior devassidão, o engrandecimento do papado e finalmente o declínio, né, com o cativeiro babilônico do papado, depois a Era do Grande Cisma, e a Era da Reforma, que estamos analisando agora. Aí passamos para o segundo volume já. Então estamos no segundo volume da História Ilustrada do Cristianismo de Justo Gonzalez. A página é de número 124, capítulo 69, Uma Era Agitada. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, por isso não temeremos. Ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, até os montes estremeçam na sua fúria. Salmo 46, 1 ao 3, citação do autor aqui antes do texto que nós estaremos procedendo à leitura agora. Vamos lá. A era que acabamos de narrar, inclusive está se remetendo, né, a toda a pesquisa que já foi implementada aí, nos capítulos anteriores. A era que acabamos de narrar foi uma das mais agitadas de toda a história do cristianismo. Em pouco menos de um século, o edifício da cristandade medieval começou a desmoronar. Ele usa uma metáfora semelhante à que eu apliquei no meu livro, né, a Reforma e Reconstrução do Templo de Deus. Então, utilizando a figura metafórica de uma catedral para a Igreja Católica. O velho ideal de uma só igreja com o Papa como cabeça, algo que nunca fora aceito no Oriente, perdeu também sua vigência no Ocidente. Então, no Oriente isso já não era aceito, apesar de que em alguns momentos o patriarca tentou se colocar como uma figura catalisadora, né, do poder na região, mas isso nunca foi adiante, inclusive por causa até da disposição do sistema político que ele enfrentava ali no Império Bizantino, né, tendo os imperadores sempre força se sobrepondo à figura do patriarca. E na situação do Ocidente foi totalmente ao contrário, né? O Papa que se sobrepunha a todas as autoridades das nações. Mas isso está mudando, né? Nós temos aí diversos movimentos, tanto políticos quanto culturais, que estão indicando uma mudança séria em todo esse quadro, né? A questão do renascimento, do humanismo, que já está bastante difundido, né, dentro dos centros culturais, a união das monarquias com as burguesias locais, né, sendo fortalecidas então com esta união. Então os exércitos locais também sendo fortalecidos, né, com o dinheiro da burguesia sendo injetado nas monarquias locais, podendo então haver essa parceria, e com isso o poder universal, o suposto poder universal do Papa, sendo cada vez mais minado. O velho ideal de uma só igreja, com o Papa como cabeça, algo que nunca fora aceito no Oriente, perdeu também sua vigência no Ocidente. A grande reforma protestante indica isso. A partir daí, o cristianismo ocidental viu-se dividido em várias tradições que refletiam enormes diferenças, apesar de posteriormente aproximarem-se. Então houve uma grande ramificação de correntes, mas que buscavam ideais semelhantes. Então depois eles vão passar por algumas reaproximações, né? Vão formar alguns grupos, tá ok? Então você vai ter este anseio por liberdade, né? E essa liberdade vai trazer uma grande multiplicação de movimentos, de correntes, de diferentes grupos que vão seguir caminhos, né, independentes, mas que por estarem buscando muitas das vezes ideais semelhantes, vão se unificar,
se reunir em torno de certas causas importantes e trabalhar em conjunto, tá ok? Então é isso que nós vemos como uma manifestação muito importante aí deste movimento de reforma e essa saída de debaixo do autoritarismo da Igreja Católica. No começo do século XVI, malgrado a corrupção que existia na Igreja e as muitas pessoas que se doíam por isso e sonhavam com uma reforma, todos iam pensando que a Igreja era essencialmente uma e que essa unidade devia refletir a sua estrutura e hierarquia. De fato, os principais reformadores partiram dessa posição e foram poucos os que chegaram a negá-la enfaticamente. Então, essa ideia da unicidade ainda estava muito presente e não foram todos os reformadores que se levantaram contra isso. Para os chefes do protestantismo, a unidade da Igreja era uma de suas características essenciais. Portanto, ainda que momentaneamente fosse necessário quebrá-la com o fim de ser fiéis ao ensino bíblico, essa mesma fidelidade exigia que se continuasse fazendo todo o possível por ter de volta a unidade perdida. Assim é que, devido aos protestos, devido a este levante contra as heresias que estavam presentes dentro da estrutura da Igreja Católica, todavia este grupo que se separava queria se constituir também num grupo homogêneo, num grupo que reunisse em torno de si, em torno desta causa, a união dos fiéis. Então, eles não pretendiam que houvesse uma fragmentação contínua, né? Que eles fossem se quebrando em vários pequenos grupos, mas sim que eles se levantassem contra esses erros, indicassem, apontassem, né? Protestassem contra esses erros presentes na Igreja Católica, fizessem a separação, né, devido à insistência do Papa, né, e de toda essa hierarquia de permanecerem nos seus erros, então arrogantemente não aceitavam qualquer tipo de questionamento. Então eles necessariamente se separariam da Igreja Católica, mas formariam um outro grupo, e esse grupo manteria-se coeso. Agora, claro, isso não foi verdade em muitas situações. Isso depois de haver este racha, essa separação, isso foi seguido de muitas outras separações, de muitos outros pequenos grupos que foram também se separando, se fragmentando, se destacando da Igreja Católica e também se fragmentando entre si, não aceitando a autoridade de determinado grupo sobre outro. E assim iam se formando e continuam até hoje, na verdade, se formando vários grupos, tá certo? Que tem até uma ideia em comum, então podem dizer que alguns pontos teológicos são concordantes, mas que de certa forma buscam também sua independência administrativa. E assim há esta enorme, extraordinária fragmentação que a gente vê se processando até os dias atuais, tá ok? Para esses chefes do protestantismo, a unidade da Igreja era uma das suas características essenciais. Portanto, ainda que momentaneamente fosse necessário quebrá-la com o fim de ser fiéis ao ensino bíblico, objetivo, né? O grande objetivo era o retorno à fidelidade à Sagrada Escritura, principalmente com o advento das primeiras traduções. Você tem grandes figuras do humanismo trabalhando também, não tão engajados numa reforma protestante, mas de certa forma servindo a ela. A figura de Erasmo de Roterdã, que está em tela, por exemplo, que faz a tradução, tá certo, do Novo Testamento grego, e ele faz uma tradução então para o vernáculo, então coloca isso à disposição. Ele vai ser lido em holandês, vai ser lido em inglês, então vai ter agora uma circulação desses textos da Bíblia Sagrada, extraída direto da língua original, direto do grego, que estarão disponíveis, favorecendo então um acesso mais fácil à Bíblia e podendo então haver uma comparação entre aquilo que a igreja professava como doutrina, como estrutura doutrinária, e aquilo que o Novo Testamento indicava, né, como referência bíblica. Nesse contraste, você vai ver então muitos críticos que vão surgir e muitos reformadores, né? Vão surgir então muitos reformadores a partir destes meios, né, disponíveis nessa situação, neste momento. Então você tem essa situação conforme descrita e ele segue. Para ser fiéis ao ensino bíblico, como coloquei aqui,
E essa mesma fidelidade exigia que se continuasse fazendo todo o possível por se ter de volta a unidade perdida. Então, aquilo que eu falei, né? Eles não pretendiam que houvesse uma continuidade desse movimento de fragmentação. Também se dava por certo, no início da Era dos Reformadores, que um Estado dividido por questões religiosas não poderia subsistir. E aí você tem o relacionamento muito próximo entre os grandes reformadores e o Estado, tá certo? Buscando um apoio estatal e buscando estabelecer, tá certo? Organizar a fé também vinculada a essa questão dos estados locais, com apoio dos magistrados, com apoio dos príncipes, né, dos políticos locais. Então você tinha esta conjuntura que não entendia haver uma separação entre religião e Estado. Eles eram uma coisa só, eles trabalhavam em conjunto. O Estado também aderia à reforma, e por ele ter aderido, a reforma era possível ali naquela região, porque estava entrelaçado. Então é uma mentalidade da época. Você vai ter alguns grupos que vão além, exigindo agora também uma separação entre a igreja e o Estado. Só que isso de fato vai acontecer, mas não no primeiro momento. Isso vai acontecendo aos poucos. Ok? Então você tem, por exemplo, os anabatistas, né, que eu analisei quando falei acerca de Lutero, a rixa entre Lutero e Thomas Manzer, os movimentos extremistas, tá certo? Os anabatistas, e depois um posterior abrandamento desse movimento com Menno Simons. Então a continuidade com os menonitas, que tem uma atitude bem diferente daqueles primeiros mais radicais, mas que de fato acabaram alcançando aqueles ideais, só que mais para frente. O momento histórico não permitia ainda. Nesse momento há uma união muito forte ainda entre a religião e o Estado. Eles trabalham em conjunto. Vamos ver. Início da Era dos Reformadores. Questões religiosas não poderiam subsistir, né, diferente do Estado, né, separado do Estado. Desde pouco depois da conversão de Constantino, os cristãos tinham se acostumado a pensar, como antes os pagãos o haviam feito, que um Estado tinha que se decidir por uma religião, e dentro dele todos tinham de submeter-se a ela. Então esse era o pensamento vigente até esta época, com a única exceção dos judeus, e na Espanha os muçulmanos. Os que viviam num Estado cristão deviam ser cristãos e fiéis filhos da Igreja. Este modo de entender a unidade nacional, ou a relação entre a fé e o Estado, foi a causa fundamental das repetidas guerras religiosas que sacudiram todo o século XVI e também o seguinte. Posteriormente, em alguns lugares, antes que outros, foi-se chegando à conclusão de que tal unidade de crenças não era necessário para a segurança do Estado, ou pelo menos que, ainda que desejável, seu preço seria demasiado elevado. Isto foi o que sucedeu, por exemplo, na França, onde o Edito de Nantes pôde manifestar o fracasso da política anterior, que tratava de forças tratava exatamente da política anterior, que tratava de forças a todos os franceses a aceitar a mesma linha teológica, tá certo? Que tratava de forçar a todos os franceses a aceitar a mesma linha teológica. Então, esta política que foi exercida e que levou um banho de sangue, né? Você tem a Noite de São Bartolomeu, que será analisada logo a seguir. Então, a este exemplo terrível, sangrento, né, fracassado desse tipo de política, eles foram caminhando cada vez mais para um Estado laico. Então você tem o Edito de Nantes, isso vai ser derrubado pelos dois filhos que se seguem aí do imperador, mas na Revolução Francesa novamente vai ser reafirmado essa liberdade, tá certo? Que será concedida inclusive a protestantes, católicos e judeus. Então você tem agora o Estado se separando cada vez mais dessas questões religiosas, mas isso só à custa de muitas mortes, à custa de muito sangue, de muitas guerras na Europa dessa época. Com isso, iniciou-se um amplo processo que teria enormes consequências, pois paulatinamente os diversos estados da Europa foram obrigados a adotar política de tolerância religiosa, na qual se permitia a existência de diversas opiniões teológicas. Daí se passou a ideia mais moderna do Estado leigo, ou laico, né? Que foi deplorada por algumas igrejas, segundo
que foram deploradas por algumas igrejas, segundo veremos mais adiante, mas vinda como consequência da diversidade que começou a manifestar-se no século XVI. Também nesse século acabou de derrubar-se o sonho de um império universal. O último imperador que pôde abrigar tais ilusões foi Carlos V. Ele de fato vai ser o último, né, que vai tentar esse sonho de unificar toda a Europa num império universal, um único povo, uma única religião. Então ele vai ainda tentar esse projeto que não vai dar certo, e isso vai ser muito bem comprovado quando você tem o desenvolvimento desses fatos históricos aí com as reformas que vão surgindo em cada país. Então cada vez mais se briga por liberdade e por esse nacionalismo, que cada país cuide de seus assuntos, né? A Inglaterra, a França, a Holanda, a Itália, que vai estar surgindo também, a França. Então cada um vai cuidar dos seus assuntos e não vão querer saber mais desse negócio de império, né, universal, unificando todos os povos da Europa. Embora de modo bem limitado. A partir de então, os chamados imperadores não foram mais que reis da Alemanha, e ainda assim seu poder era um tanto precário pelo seu caráter eletivo. Então você tem essa característica aí, né, com Carlos V. Ele, na verdade, ele era um imperador da Alemanha, né, do território. Aquilo que chamava-se do território desse Sacro Império Romano Germânico. Apesar de toda a altivez, né, do nome, né, toda a arrogância desse nome, não passava, na verdade, de um governo da Alemanha, tá, ok? E ainda assim, um imperador que necessitava do apoio dos príncipes de cada uma das províncias, os chamados príncipes eleitores. Frederico III da Saxônia foi um deles, e a força dos príncipes era tanta que mesmo Carlos V, tendo condenado Lutero na Dieta de Worms, não pôde de fato executá-lo, porque os príncipes tomaram a frente e protegeram ele, escondendo ele durante 2 anos no castelo de Wartburg, no período no qual ele traduziu o Novo Testamento do grego para o alemão. Tá? Então, só para você ter uma ideia, né, do poder que tinha esse tal imperador Carlos V, ele de fato era alguém representativo, alguém que exercia, né, um grande poder, mas não nos moldes de Carlos Magno. Tá? Então, Carlos Magno, uma situação dessa na época de Carlos Magno seria impensável, tá? A situação de ele se deixar brecar, né, barrar por príncipes locais. Então, na situação de Carlos V era diferente. Os príncipes de fato estavam adquirindo poder, e esse poder dividia então, né, o alcance, né, da autoridade de Carlos V. Então isso foi minguando até que de fato se tornou um projeto, né, irrealizável. Por fim, a ideia conciliarista também veio ao chão. Durante várias décadas, os reformadores estiveram esperançosos de que um concílio universal lhes daria razão, pondo em ordem a casa do Papa. Então, eles alimentaram essa ideia também, principalmente que você começa a ver alguns movimentos conciliares que estão exercendo certa influência e estão tentando limitar o poder do Papa. A eleição de Martinho V, por exemplo, né, que foi feita por meio de um concílio. Só que o próprio Martinho V já começou a trabalhar contra isso, ele e seus sucessores. Né? Então os papas não queriam saber nada desse negócio de compartilhar poder. Então os reformadores chegaram a sonhar com essa possibilidade, né, de um concílio universal, um debate, apresentação de argumentos, né, vencer esses argumentos de uma forma lógica, um debate, e com isso impor, né, uma reforma que fosse para dentro da Igreja Católica, né, de fato moralizasse, reestruturasse e readequasse ela à diretriz do Evangelho. Mas isso é impensável. Né? A Igreja Católica ela é uma estrutura política, ela é um governo político. O Papa é o maior representante desse poder político que tentava ser universal. Então a questão não era, mesmo que os argumentos fossem irrefutáveis, isso não ia surtir efeito, porque era um governo de fato que estava engajado num projeto político de dominação. Então eles não iam se deixar vencer por argumentos. Eles daria razão, pondo em ordem a casa do Papa. O que sucedeu foi totalmente o contrário, pois o papado pôs em ordem seus próprios assuntos, e quando por fim o Concílio de Trento se reuniu,
ficou claro que aquela assembleia era instrumento nas mãos dos papas, e não um verdadeiro tribunal internacional e imparcial. É necessário ter em mente tudo isso para compreender a vida, os atos e a têmpera daqueles que viveram nessa época, sendo fiéis ao mandato de seu Senhor. Então é isso que precisamos analisar e reunir essas informações para entendermos o contexto, porque é muito fácil, a partir do contexto no qual nós estamos vivendo, convivendo já com a tolerância religiosa, com a liberdade de expressão, com o zelo, né, pelos direitos universais do homem, né, os direitos humanos que foram preconizados aí durante as revoluções. Então, a partir de hoje, olhando para trás e para a situação dos reformadores, alguns se escandalizam, né, com algumas situações que podem ser entendidas como excessivas, como enérgicas, mas nós temos que ver que o contexto no qual eles estão inseridos e a mentalidade da época, né, levou-os também a agir de determinadas maneiras que, para a atualidade, certamente são impensáveis. Não é possível de se admitir, mas porque nós estamos numa época muito à frente, num contexto muito diferenciado, né? Então nós temos que entender corretamente o contexto no qual eles estão inseridos. Então a mentalidade era de fato que a religião e o Estado andavam juntos e que se eles não conseguissem impor uma dominação juntamente com as forças políticas locais para impor a sua fé, eles de fato não teriam subsistido e que de fato é real, né? Isso é a realidade da situação da época. Não teriam mesmo subsistido. Você vê isso nos primeiros reformadores que não tiveram apoio, com isso foram completamente varridos, destruídos, né? Foram mortos, foram queimados na fogueira. Então nós tínhamos de fato uma luta, né, de poderes, né, para ver quem conseguia de fato se impor e conseguir implementar o seu projeto de reforma. Ou os reformadores iam ter o apoio e conseguir levar adiante o projeto, ou seriam esmagados pela Igreja Católica, que era o poder da época que tensionava ser sempre o poder universal, a dominação universal de todo aquele continente. Tendo entre os protestantes como entre os católicos, tanto entre os protestantes como entre os católicos, houve gigantes, comparáveis somente àqueles que temos denominado dentro da era dos gigantes, entre aspas aqui. Ao seu redor o mundo agitado despencava e às vezes se agigantava. Não se deve esquecer que cronologicamente a era dos reformadores coincidiu com a era dos conquistadores, que vamos narrar na próxima parte. Os velhos pontos de apoio, o papado, o império e a tradição cambaleavam, como dizia Galileu, a própria terra se movia. As comoções sociais e políticas eram frequentes. O velho feudalismo ficou de lado para dar passagem ao nascente capitalismo. Numa época supostamente brilhante, foram cometidos terríveis atrocidades em nome do crucificado. Tudo feito com toda a sinceridade e absoluta convicção. Tal foi a época em que viveram Lutero, Calvino, Knox, Menon, Simons e todos os demais reformadores aqui tratados. O mais notável é a confiança que os reformadores tiveram na palavra de Deus, não só para dar-lhes razão, né, e vitória, mas também para produzir a reforma de que a igreja necessitava e da qual eles não seriam mais que preâmbulo. Lutero e Calvino, por exemplo, sempre creram que o poder da palavra de Deus era tal que, enquanto a igreja romana continuasse a ter em seu seio, e por mais que se negasse a escutá-la, sempre restava nela um vestígio da igreja. Esperavam o dia quando a velha igreja se voltaria para ouvir esta palavra, começando a produzir reformas semelhantes a que eles empreenderam. Foi tal confiança no poder da palavra que lhes permitiu, em meio a esta idade agitada, e ainda quando a vida deles perigavam, continuar cantando e vivendo o salmo. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, conforme o texto que ele citou no começo da leitura. Muito interessante. E aí nós começamos a entender então porquê, né, desse engajamento e porquê de muitas atitudes que eles tomaram
que para a sociedade da atualidade é completamente absurda e escandalosa, mas eram de fato a única maneira de pensar das pessoas que estavam ligadas a esta época da história. Estão saindo da Idade Média, estão começando aí um movimento de grandes transformações,